Olá, sejam bem-vindos ao mais um programa em Foco, um programa de entrevistas e debates. E hoje nós vamos receber a Raimunda Ferreira de Almeida, mais conhecida como a Rai do PT, aqui em Piracicaba. Tudo bem, Rai? Tudo bem, Marcelo? Boa tarde. Obrigada por este convite e obrigada aí também aos ouvintes do canal de Piracicaba, por esse momento para falarmos um pouco da nossa cidade, da cultura e de outras ações aqui que nós temos aqui na nossa cidade. Obrigada, Marcelo. Eu vou passar um pouquinho a respeito da Rai. Para quem não conhece, ela já está no terceiro mandato dela. É uma paraibana que veio para Piracicaba com 3 anos de idade, que eu estou sabendo, né? Formada em Ciências e Direito e mestre em Direito pela Unimep, pessoal. O currículo dela não é fraquinho, não. A mulher é porreta. Ela está no seu terceiro mandato e a última eleição ela recebeu 1.028 votos, tá? E nós temos também aqui a presença da Fernanda Ferreira de Oliveira. É isso, né, Fernanda? Isso, Fernanda Ferreira, isso. Fernanda Ferreira, isso. Ela é pedagoga, mestre em educação, é escritora, artista da dança, produtora cultural. O que mais, Fernanda? Esqueceu alguma coisa? Sou doutora em educação, em estética, sou artista popular, percussionista. Show de bola. Ó, a Fernanda veio aqui nos acompanhar nesse bate-papo aqui com a Rai. A Rai é a nossa vereadora aqui em Piracicaba. E a gente vai conversar um pouquinho sobre vários assuntos, mas em especial a Lei Paulo Gustavo. É uma das coisas que eu acho que está em bastante... Tá fervendo essa notícia, tá todo mundo querendo saber o que vai acontecer com esses mais de 3 milhões de reais que devem chegar para Piracicaba. Essa discussão ainda está rolando bastante na comunidade. Eu queria que vocês, se possível, Rai, junto com a Fernanda, me passar um pouco o panorama de como é que está essa conversa, de que forma vai ser distribuída essa verba, quem que vai ter acesso, como vai ser feito. Você podia passar para a gente um pouquinho a respeito disso? Tá, legal. Eu vou dar um panorama geral e a Fernanda pode complementar, porque esse foi um debate, uma discussão feita com os fazedores da cultura. Deveria ser o Conselho Municipal da Cultura, mas, infelizmente, nós falamos que hoje o Conselho da Cultura, Municipal da Cultura, é um conselho biônico, porque, na verdade, aquele conselho que foi eleito com a participação dos artistas foi cassado, né, infelizmente. Mas essa lei é uma lei importante, ela é uma lei complementar de 2022 e tem um valor dentro desta lei que foi reservado para a cultura e com uma especificidade para audiovisuais, na ordem de próximo de 4 bilhões de reais, que será distribuído para estados, municípios e o Distrito Federal. E Piracicaba, na partilha desse valor, desse montante, vai receber aí 3 milhões e 9 mil reais. E este valor vai ter um percentual que vai ser destinado especificamente para as artes audiovisuais, entendendo artes visuais não só aquelas ligadas ao cinema, ligada à questão especificamente audiovisual. Porque, por exemplo, a Fernanda é da dança, ela pode fazer um audiovisual da dança, de uma atividade da dança, assim como o teatro, assim como a música. Então, o audiovisual do ponto de vista mais amplo do que é o audiovisual. O município fez há uma obrigatoriedade da lei que isso seja feito a discussão com aqueles que fazem a cultura, aqueles que produzem a arte e a cultura nos municípios, nos diversos lugares. E Piracicaba também foi feito isso, lógico, teve uma mobilização dos artistas na cidade para que o poder público municipal chamasse os atores para os artistas para participar desse processo. Esse processo, então, já passou por várias etapas, e foi construído um plano municipal das ações que serão implementadas, já foi protocolado na plataforma destinada para tal fim,
e agora há uma previsão de receber esses recursos, pelo menos até agora, no dia 30 de julho. A previsão é A até 30 de julho, até isso dia tudo está 30 de definido. julho. Isso, essa é a previsão. Lógico que o plano foi construído a várias mãos, com os artistas, sejam de audiovisuais, dança, teatro, música, artes visuais. Então, assim, os artistas, em grande medida, participaram desse processo. Mas eu posso aqui dizer, depois acho que a Fernanda pode complementar um pouco mais sobre isso, o que nós vai fazer falta nesse processo, que no meu ponto de vista, é que em razão de a Secretaria da Cultura não ter um mapeamento daqueles que fazem a cultura na nossa cidade, muitas pessoas que fazem a cultura, especialmente nas periferias, vão estar ausentes desse processo. Que poderiam estar sendo incluídos nessa verba, nesse projeto, não vão estar presentes porque não têm acesso à informação de como vai ser distribuído isso. Isso. Aí a Fernanda pode fazer isso com mais detalhe. É isso, Fernanda. Então, assim, eu queria fazer algumas complementações na fala da Rai Consense. Primeiro, assim, dizer que é uma lei com o número 195 de 2022, né? E aí apelidou como Lei Paulo Gustavo. Ela é de 3 bilhões e 800 milhões de reais. 2 bilhões e 700 vai para o audiovisual, para o setor audiovisual, e 1 bilhão e 65 milhões vai para os outros segmentos artísticos. Então, são percentuais definidos. Por quê? Porque ele vem do fundo, 70% vem do fundo setorial do audiovisual, e os outros 30% vêm do Fundo Nacional de Cultura. Então, quando a lei foi aprovada, estudada, e é importante dizer que ela nasce de uma mobilização dos trabalhadores de cultura do Brasil, junto com algumas cadeiras do parlamento, né, progressistas do nosso parlamento nacional, né? Então, principalmente do PT, do PSOL, e que daí mobilizaram e conseguimos.Essa lei, inicialmente, ela foi vetada, né? E depois houve uma mobilização maior, né? Foi derrubado pela Justiça Brasileira, foi derrubado o veto, e aí foi... E quero dizer que a mobilização em Piracicaba já começou desde janeiro de 2022. Pelos colegas... Já estamos com quase um ano e meio já. Pelos colegas do audiovisual, que já tinha essa mobilização a nível nacional, e Piracicaba sempre foi muito atenta. Piracicaba é um município que tem uma efervescência política, do que diz respeito às artes, é muito antenada, porque há uma circularidade de profissionais artísticos e da cultura que atuam no município, mas atuam a nível nacional e internacional. Sim. Então, todos estavam muito atentos. Então, houve já uma mobilização do setor audiovisual em Piracicaba desde 2022, junto ao poder público, né? Na época, ainda era o ex-secretário Adolfo. Então, houve reuniões alertando o município, dizendo sobre a chegada dessa lei. Depois, ele se retirou e entrou um secretário interino, né? Sim. Que é o Hermes. Não, o Hermes. O Hermes, o Hermes, que é do esporte. Também ele foi alertado sobre isso, e depois, no final de 2022, chegou. Na verdade, esse ano, né? O Beltrame novamente foi alertado sobre a necessidade de estar aproximando a classe artística para mobilizar. Sim. E, na verdade, o que aconteceu foi alguns que eles chamaram de busca ativa por meio de formulários de consulta. E a gente entende que isso é muito pequeno, né? Nós, que eu digo, porque também aqui eu estou representando o Conselho Popular de Cultura. E então houve uma mobilização nossa em relação ao poder público para dizer assim, olha, isso é muito pouco. Porque um dos problemas é isso, né? Você não consegue chegar na ponta com uma consulta digital
nas comunidades e nas periferias. É Sim, muito complicado, sim. né? Porque, assim, bom, enfim, tem toda uma questão de internet, de divulgação, de como que chega isso. Então, nós nos organizamos e buscamos o poder público, o Beltrame, uma reunião com eles e pedimos, olha, é necessário que o poder público faça oitivas para que a gente comece a fazer as discussões sobre a Lei Paulo Gustavo no município. O município, todos os municípios do Brasil, ele tem até dia 11 de julho para colocar seu plano de ação Semana que vem. que implementará a Lei Paulo Gustavo no município. Então, acho que é importante dizer algumas coisas assim. Os municípios que têm interesse não precisa ter conselho de cultura, não precisa, então, porque ela é uma lei emergencial. É ideal que se tenha? É ideal que todos os municípios tenham um conselho de cultura, tenham secretaria de cultura. Mas como ela é uma lei emergencial e a gente sabe que todos os municípios têm alguma forma de manifestação artística ou cultural, então a lei emergencial ela se constitui dessa forma como uma não necessidade de ter. Mas é ideal que os municípios tenham, porque isso mostra movimentação política artística. E então nós chegamos até o Beltrame, né, o secretário de Cultura, e pedimos para ele que nos acolhesse uma agenda nossa. Sim. Para que tivesse reuniões. Então, assim, acho que é importante o público saber, todos saberem que as oitivas que tiveram, isso foi uma reivindicação, uma agenda proposta pela classe artística organizada. Então, nós fizemos essa para quê? Para que se criar o que foi nesse plano de ação. Foi as linhas dos editais, ou seja, não é ainda o edital na sua constituição legalista, né? Okay. Então, os incisos e tal. Mas as linhas, né? Não teria necessidade de fazer. O município poderia criar o seu plano de ação, pegando a própria lei simplificada e enviar. Porque qual é o objetivo do MINC, né, do Ministério de Cultura? É que o município apresente o seu interesse em implementar a lei no município. Mas nós, de forma organizada, nós dissemos assim, não, nós queremos que além do comprometimento legalista que o município terá, ele também se comprometa com as linhas dos editais. Então, essas oitivas, que o público ficou sabendo pela mídia, foram oitivas para definir as linhas dos editais. Tanto para as linhas que pertencem ao 70%, que é de produto audiovisual, porque isso que é uma questão bem importante, que depois eu quero explicar Sim. qual é a diferença. Então, 70% é para produto audiovisual, e 30%, foi criada uma linha de 30% Geral cultural para os outros segmentos. E aí, só para finalizar, porque daí eu vou complementando, né, com outras questões que a gente pode aqui discutir, que 20% de dos editais, de todo esse arcabouço que constitui a implementação da lei, o investimento na cultura no município, 20% ele é destinado para as pessoas negras e 10% para as pessoas indígenas, declaram indígenas. Então, a lei, ela também tem essa amplitude, essa visão inclusiva, e que também a questão da acessibilidade também é previsto na lei, na sua implementação com os projetos. Então, é isso. Não sei se talvez fosse importante, até dentro desse plano de ação já foram definidos os valores para uma e para outra ação. Isso. Por exemplo, desses 3 milhões... Na verdade, Piracicaba vai receber 3 milhões e 89 mil reais. Desse valor, 1.636.595 é para o apoio às produções audiovisuais. Aí eu acho que é bom ler, porque é importante que a população saiba. De forma exclusiva ou em complemento a outras formas de financiamento, inclusive aquelas originárias de recursos públicos ou de financiamento estrangeiro. Depois 374 mil reais, um pouco mais, também vai para apoio a reformas, restauros, manutenção de funcionamento de salas de cinemas públicas ou privadas,
incluindo a adequação a protocolos sanitários relativos à pandemia do Covid, né, de Covid, bem como cinemas de rua e cinemas itinerantes. Acho que isso é de extrema importância, Sim, isso, sem né? dúvida. E o 187.816 vai para capacitação, formação, qualificação em audiovisual, apoio a cineclubes, realização de festivais e de mostras de produções audiovisuais, realização rodadas de negócios para o setor audiovisual, memória, preservação e digitalização de obras ou acervos audiovisuais, apoio a observatórios, a publicações especializadas e a pesquisa sobre audiovisual ou desenvolvimento de cidades de locação. E o R$ 890.582 apoia o desenvolvimento de atividades econômicas criativas e de economia solidária, que é o apoio de forma exclusiva ou de complemento a outras formas de financiamento e agentes iniciativas, cursos, produções ou manifestações culturais. Portanto, assim, acho que esse valor destinado para audiovisuais, ele vai contemplar outras modalidades do ponto de vista de audiovisuais para que você seja uma ação mais ampla, mais coletiva, mais participativa e mais inclusiva. Mais democrática, mais né? democrática, mais democrática. Você acaba alcançando mais comunidade. Tem né? que ter o entendimento que são produções audiovisuais. Porque se a gente for pensar no segmento audiovisual, aí você vai falar do produtor que tem a sua origem de formação ou as grandes corporações de audiovisual que pode monopolizar a lei. A lei, né? exato. Então, por isso que uma das nossas discussões, tanto no município como a nível nacional, foi definir bem essas linhas, o entendimento, a interpretação bem dessas questões da produção audiovisual. Porque a gente, como forma de democratizar e chegar até a ponta, por exemplo, as produções em celulares. Então, assim, como é que a produção audiovisual são feitas normalmente dentro das comunidades? Elas são feitas, muitas vezes, pelo celular. De forma mais simples, então, assim, celular, isso. Então, assim, o que a gente tem pautado muito nas discussões é a concepção de audiovisual. Então, videodança é audiovisual, performance... vídeo performance ou performance vídeo é audiovisual. Então, existe todo um conceito e também todo temas que constitui esse arcabouço que é o audiovisual, né? Tem questões técnicas? Sim. Roteiro, narrativa, recorte, e tudo isso é entendido como forma técnica. E eu acho que é importante dizer também que foi no plano que foi construído aqui em Piracicaba pelos coletivos artísticos e culturais, que tanto a linha dos 70% que diz respeito à produção audiovisual como a linha dos 30% foi considerado a questão do aprendizado. Então, tanto aquele produtor com as suas primeiras obras, então são jovens produtores... foco no aprendizado jovens produtores... Formador de conteúdo, esse tipo de coisa. Isso. Como no audiovisual, também se preocupou em construir uma linha de edital para as primeiras iniciativas do audiovisual. Primeiras criações, né? Essa verba, ela ainda não está destinada a A ou B ou C ainda, né? Ela ainda vai ser pleiteada por essas formadores de conteúdo, as produtoras em si. As linhas de editais que nós colocamos, elas já foram definidos os valores. Quando a gente mandou no plano de ação para o sistema que chama Transfere Gov, né? Que, inclusive, quem quiser entrar lá, porque é um portal aberto, então você pode consultar e ver quais cidades. A gente estava muito preocupado, porque até segunda-feira
33% só dos municípios do Brasil haviam feito seu cadastro lá. E se não fizer o cadastro, essa verba volta? Não Não volta. fica? Por exemplo, a lei, inclusive, ela possibilita que a região metropolitana e a cidade de Piracicaba receba de outras cidades que não fizeram a sua inscrição, não aderiram à lei. Então, cidades ao redor do nosso perímetro aqui, que não fizeram... Claro, assim, eu não posso falar para você que dessa cidade vai vir, porque há todo um estudo geográfico, geopolítico, feito pelo próprio Ministério da Cultura, que vai definir da onde vai vir essas verbas. Mas ele não volta. Ele não vai, no caso da nossa região, não vai nem para o Estado... E não volta nem para o federal. Ele vem para cidades, Campinas, Piracicaba. Eu pergunto isso porque às vezes tem muita verba federal que a gente fala assim, mas a verba está parada lá e vai voltar porque não teve empresa que conseguiu cumprir com as obrigações ou não tinha o cadastro bem feito. A gente fica pensando nisso. Então, realmente, isso não corre esse risco. A lei já pensou nisso. Quem construiu os grupos, né, que foi feito nas comissões de cultura lá no Ministério, na verdade, primeiro foi feito na Câmara dos Deputados, depois passou para a comissão, né? Na verdade, feito na comissão e depois passado para a Câmara, já foi pensado dessa forma, para que não tivesse esse retorno, né? Que a lei realmente ficasse com os entes interessados que implementarão. Então, ela não volta. Mas só continuando sobre o plano, então, foi definido já as linhas com os valores. Então, cada linha tem um valor e pode ser consultado, já que está lá o de Piracicaba. Quando você fala linha, é o quê? A dança, o teatro, o audiovisual, o cinema, seria mais ou menos isso? Na verdade, o plano de ação, como ele é constituído, né? E as diferentes modalidades, né? Eu acho que diferentes segmentos. Por exemplo, vou falar de 30%, que é o que eu tenho aqui mais rapidinho, né? A linha 1... chamamento para a linha 1 de edital. Então, artes cênicas, que constitui teatro, dança e circo e música. Então, a linha 1. E que é o valor, vão ser premiado, eles vão passar por um júri, tá? Então, acho que eu ia perguntar agora, como é que é feito esse julgamento para poder mas aí depois eu posso falar um pouquinho mais. Tá. Serão contemplados 10 projetos no valor de R$23 mil, cada um. Aí a segunda linha é cultura popular, cultura negra, mulher, cultura hip hop, LGBTQIA+, e alguma coisa que eu não consigo enxergar. Também são 10 projetos contemplados no valor de R$23 mil. Aí a terceira linha, turismo cultural, artes visuais, economia criativa, memória, patrimônio e literatura. Também vão ser 10 contemplados no valor de R$23 mil cada um. Aí terá um chamamento de prêmio, que será prêmio para reconhecimento popular. Então, para os nossos fazedores da cultura popular, serão 6 prêmios de R$5 mil cada prêmio. E terá, que é o que eu falei, um chamamento público para as primeiras obras, que são os jovens. Estão se iniciando para que eles se sintam fomentados. Serão 6 premiados também, no valor de R$10 mil cada um. Isso eu tenho no que diz respeito aos 30%, porque no audiovisual tem todo também uma construção que foram feitas, que é um pouco, porque as linhas elas têm que ser criadas de acordo com a lei. Okay. Elas não podem sair fora, né? Tá. E parte desse valor, 110 mil, vai ficar, como diz, não é segurado, não é retido, tem um nome técnico, mas assim, vai ficar no poder do poder público, vai ficar porque ele vai poder trabalhar com as questões operacionais, porque a lei também permite, o que não tinha na lei Aldir Blanc, a primeira. Ela não permitia operacionalização com o dinheiro. Uhum. Essa permite. Então, contratar, por exemplo, o júri... Vai ter uma dotação específica para isso. Isso, então. Uma contenção, vamos dizer assim. Então, assim... Um contingenciamento. Exato. Entendi. Para quê?
Então, assim, vai dar curso de formação para escrever projetos. Apesar que já tem uma parceria do município com o SENAC, que está acontecendo os cursos para a produção de projetos. Mas eu estou falando muito aleatório. Mas, por exemplo, para contratar, por exemplo, júri para os editais, né? O trabalho é cooperacional. Então, as questões Entendi. burocráticas. É aí que eu tinha te perguntado com relação à parte de julgamento. Quem é que julga? Quem é que vai poder participar disso? Porque, assim, para a pessoa que está nos ouvindo, está nos vendo, às vezes ela não entende como é que isso funciona. Essa verba vem do governo federal, fica sobre o poder do município, não é isso? Não? Ela vai para o Fundo de Cultura de Piracicaba. Ah, tá. Ela Então não- não fica à Não. disposição do governo municipal. Não, porque ela No tem caso de Piracicaba, que tem o fundo, ela Vem vai pro para o fundo. Até porque ok. é meio como se Perfeito. fosse um dinheiro carimbado. Isso. Ele vem um dinheiro destinado para uma atividade que é para atividade cultural. E aí com as diferentes linguagens da cultura, né? Uhum. Eu acho que então por isso, eu acho que é importante dizer isso, Sim. porque é diferente, por exemplo, de outros projetos de recursos que vêm do governo federal e que, se não atendido aqueles critérios, ele retorna para o Tesouro. Esta é uma verba, primeiro é uma verba que ela foi constituída emergencial, foi por conta da Covid-19. Então, acho que primeiro ela vem... Para fomentar essa categoria que ficou tão desamparada durante o tempo, né? A primeira... Assim, o primeiro segmento que mais sofreu com a pandemia foi a cultura, porque paralisou tudo. Tudo. Então, assim, foi... Assim, as pessoas que trabalham, os trabalhadores, as trabalhadoras das artes, da cultura, foi a população mais atingida emergencialmente, e assim, rápido, não né? teve nenhuma medida de proteção. Veio muito depois esse valor. Então, esta verba... Que quase não veio. E quase que não veio. E esta verba, inclusive, era uma verba que ficou retida. E aí, quando acho que a gente precisa dizer, foi vetada pelo governo anterior, ela foi vetada, essa lei, mas, felizmente, com a criação agora, inclusive, do Ministério da Cultura, teve toda uma ação para que esta verba fosse restabelecida e repassada para quem é devida essa verba. Por isso que ela não é devolvida, porque é para reparar um dano dessa população, né? É uma reparação tardiamente, mas que bom que veio, porque pelo menos agora vem com esse objetivo, né, de você tem um grande percentual que é para as artes visuais, mas com essa... Audiovisual, que é mas com essa amplitude que acho que a Fernanda fala muito bem aqui, e para os outros segmentos também, que é um valor menor, mas de extrema importância. Significativo, né? É muito significativo. É a primeira vez que vem um valor alto desse jeito. E agora, depois no segundo semestre vem da Lei Aldir Blanc 2, que é em torno de 2 milhões, em torno disso daí, parece que é em torno de 2 milhões de reais também. A cultura agradece, né, Fernanda? Agradece. Sim. A arte e a cultura Se você agradece. considerar que o orçamento da prefeitura para a cultura é na ordem de 16 milhões de reais... É 0,85% do PIB. Do PIB, em torno de 16 milhões por aí... Se você considerar que vem agora 3 milhões e depois vem mais de 20%. E depois vem mais 2 milhões da Lei Aldir, vem 5 milhões. É quase que a metade. Sim. É um terço, né? Quase que um terço. Um terço. Então, assim, isso é muito significativo. Agora, que o governo, acho que, assim, que bom que aceitou, né? Acatou a proposta... dos trabalhadores da cultura para construir esse plano de ação conjuntamente. Isso é um ganho. Isso é um ganho importante, e que eu acho que isso esperamos que dê um up aí na cultura no nosso município. Com certeza. Fala pra gente então, Fernanda, como é que vai funcionar essa questão do julgamento, de quem vai ter direito a poder pleitear, e quais são os requisitos para poder pleitear? Também é uma coisa interessante a gente saber. Antes de eu falar isso, eu queria só falar
pontuar uma questão, é que a gente, na construção do plano de ação, houve uma grande participação da classe artística. Foi bom porque houve uma mobilização, era algo que estava, vamos dizer assim, de certa forma, apagado, porque nós aqui em Piracicaba sofremos uma questão de uma derrubada de um conselho municipal de cultura, legítimo, votado, e que isso, de certa forma, desmobilizou a classe cultural artística de Piracicaba. Então, eu quero ressaltar que esse movimento frente à Lei Paulo Gustavo acabou ocasionando essa mobilização e as oitivas sempre com bastante pessoas, né? Sempre com bastante colegas da cultura. Então, isso também é uma forma que mobiliza e isso é importante, Fomenta, né? Porque é né? isso, Isso é bom. né? A gente busca, a gente reivindica, então isso é importante, faz esse processo de participação. E quero ressaltar também que também foi um processo muito complicado da gente também chegar nos nossos colegas e as colegas e os colegas que estão nas periferias, na comunidade. Por quê? As reuniões foram feitas na região central, né? Então, o plano de ação. Então, isso é uma coisa que nós gostaríamos agora, para a construção do edital, que é o assunto onde eu vou entrar, que você perguntou, para a segunda fase agora, que é a construção, que são as discussões que diz respeito à construção do edital, então as suas normas, as suas regulamentações, os seus critérios, nós gostaríamos que algumas oitivas chegassem, fossem realizadas em algumas comunidades, para que a comunidade, principalmente a pretitude, a negritude, as pessoas empobrecidas, as pessoas que produzem cultura popular na periferia, pelo menos entendam, né? Tem a oportunidade de apesar isso de ter pessoas, representantes participar nesse processo que pensa sobre isso, né? Porque eu também sou uma mulher periférica da cultura popular que estou lá dentro, mas que essas pessoas, a multiplicidade dessa e a pluralidade dessas pessoas estejam participando e dizendo. Porque, assim, às vezes pensa, mas eu não sei nem falar. Não, mas o que você disser, o que você colocar para fora é importante. Manifestar. Por quê? Isso torna-se políticas públicas. É isso que é importante. Então, uma das reivindicações nossa agora para o segundo tempo, que é a construção dos editais, é que as oitivas estejam também algumas reuniões nas comunidades. Isso é importante. E aí, como que é feito isso? Então, o edital ele tem que ter os critérios de avaliação, né? A gente vem fazendo uma pressão para que ele seja, são critérios, né, uma construção simplificada, né, com pouca burocracia, com poucos... porque é pouco dinheiro se você pensar que um projeto vai receber 23 mil reais. 5 mil, você falou que tem de 5, tem de 23. É premiação, né? Daí quem tá. recebe a premiação, então acho que é legal fazer isso. Quem participa do edital, que recebe o prêmio de 23 mil, ele tem que obrigatoriamente apresentar um produto desse edital. Para quem recebe os prêmios, não. Então, o premiado, ele recebe pelo que ele já fez. Agora, as primeiras obras, ele também vai ter que apresentar. Ok. Então, assim, nesse momento, a gente vai criar os critérios, né? Então, assim, primeiro vai ser essas conversas que os fazedores de cultura vão estar falando, né? Organizando, dizendo quais os critérios, o que pode ser simplificado, o que tem que ser tirado, o que tem que ser colocado, o que tem que ser considerado. Por quê? Quando o júri chegar, ele tem que olhar os critérios e falar assim, olha, esse projeto considera isso. Ele atende tudo. Ele atende isso. Ele traz isso. Então, é assim. Então, assim, ele não chega, ele fala, eu gostei disso aqui, porque... Não. Ele tem que atender os critérios e cada critério vai ter a sua pontuação. Então, na hora que der a pontuação, do geral... Um júri, uma pessoa, não tem responsabilidade por um projeto. O júri, no conjunto, tem, na somatória, tem responsabilidade. Ele vai ser formado mais ou menos por quantas pessoas? Agora, Então, isso será definido também agora na construção das reuniões. Legal. Só para finalizar, só para dizer assim. Então, isso é geral. Porque o texto regulamentatório do edital, que inclusive vai para a Câmara, é uma comissão, junto com o Poder Público, que vai fazer. Não é esse monte de gente, porque tem que ter uma comissão que faz isso, que cria todo o arcabouço textual, legal da lei, né, do edital. Por quê? Porque tem um texto muito bem. E essas pessoas que fazem parte disso não podem participar do edital. Elas não podem concorrer, porque elas não podem ser privilegiadas no que diz respeito
à construção do texto, aos critérios do texto. A gente, enquanto sociedade civil, a gente pode opinar, falar, tirar isso, põe isso, mas a hora do final, do texto final, a comissão não pode participar da premiação ou do edital. Entendi. Desculpa. Acho que a Fernanda traz simplificado, né? A tentativa de construir Isso esse é edital bom, porque simplificado. Porque nós tivemos uma experiência com a Lei Aldir Blanc lá atrás, e que foi tão dificultado, tão complexo o edital, que as pessoas não conseguiram disputar ter acesso àquele valor. Então, assim, dos recursos que vieram para Piracicaba, foi devolvido. Voltou para o não, Estado, né? Na verdade, Nem assim, veio. ele foi uma parte... Desculpa, tá? Acho que tem que dar esclarecer, porque isso foi um complicador imenso. Isso, né? por causa... R$500 mil, ele não foi usado. Só que, assim, o que aconteceu? Aí fizeram uma lei, vamos dizer assim, um complemento da lei, para que todos os municípios que não utilizou uma parte, ele pudesse voltar para o fundo do município, e foi feito daí um segundo edital, com esse valor de Piracicaba, que foi de R$500 mil, que não foi usado na primeira vez. O governo concedeu para que fosse feita uma segunda edição. Com esse valor. Mas veja, Piracicaba recebeu da Lei Aldir Blanc 2 milhões e meio, meio milhão. Chegou só a utilizar 25% ficou sem ser utilizado. Acho que por causa da complexidade. Então, justamente essa questão essa experiência serviu, do edital inclusive, simplificado, agora, né? para esse momento, para essa discussão agora. Não pode ser um edital que as pessoas não tenham como cumpri-lo. Então, acho que é importante isso, né? Isso, exatamente. E fora que, como a gente tem também, tem que garantir os projetos, tem que garantir a questão da inclusão, então, na sua ficha técnica e na sua execução, então, isso aumenta os gastos, né? Porque tem que contemplar. Então, assim, quanto mais simplificado for a forma de construção do projeto para que ele seja contemplado e como a sua forma de construção também seja simplificada, ele vai contemplar o maior número de pessoas e também ele não vai... O proponente não vai ficar no prejuízo, que também foi uma das coisas que aconteceu na Lei Aldir Blanc, porque o proponente acabou ficando no prejuízo. A hora que ele fez a ficha orçamentária dele, a hora que ele viu, ele foi o que menos ganhou ou não ganhou. Então, assim, a gente vai agora, com maior experiência, é claro, né? A gente vai aí fazer esse debate para que seja mais simples, seja que ele chegue, né? E que é o mais importante. Que é o mais importante. Que disponibiliza essa verba para o pessoal poder realmente criar bastante arte, bastante cultura para nossa cultura. Então, assim, deu um passo, né? Assim, eu acho que com a Lei Paulo Gustavo, a própria comunidade artística deu um passo à frente do ponto de vista dela, de fato, ter acesso a esse recurso. E é muito pequeno esse valor, né? 10, eu, na minha opinião, deveria talvez, não sei, se bem que você dilui mais, né? Quando você elege 10 ações a R$23 mil cada uma delas, se for, sei lá, um grupo de 5, 6 pessoas, você vai ver que é um valor muito pequeno para cada uma das pessoas. É por isso que uma das ideias é que o projeto tenha, por exemplo, uma ação. Uma ação com uma pessoa. Porque a contrapartida também já vem na lei. Então, já tem uma contrapartida obrigatória que o proponente vai ter que fazer. Então, uma das minhas sugestões aqui é que os projetos editais tenham uma ação. Porque daí você realmente consegue chegar num valor, cachê mais robusto para o colega, que às vezes é isso, tá devendo. Porque assim, acho que às vezes a produção se encarece. Então, mas também, aí, do meu ponto de vista, eu acho vezes, um erro o produtor, o proponente, querer fazer produção com R$23 mil. Ele não consegue. Ele tem que ser muito criativo. Não tem dá. que ser muito mágico para tentar fazer isso. A minha sugestão para os colegas é que eles não coloquem produção, seja execução, circulação, apresentação, pequenas oficinas.
Porque daí Produção, Ele você consegue. Porque vai... produção, você não faz produção boa, produção com qualidade, que Não depois se você consegue pode usar. com essa verba Não, mínima. usa o que já está pronto, pessoal. Usa o que já tem aí e circula com ele. É isso. Já faz o que já tem, porque quiser inventar moda... Ela é emergencial, gente. Não precisa, não tem necessidade de fazer isso. Olha lá, nossa querida. Essa foto foi uma foto bem especial em 2020. 2020. Não. Foi início de 2022, a gente era no início da campanha. É maio, ó, É. de 2022. 22, e que nós tivemos uma sessão de foto com o Lula aí em Campinas. Um dia que ele veio na Unicamp. E aí nós tivemos essa foto com o Lula. Bom, o assunto Paulo Gustavo acho que já está bem... Está bem claro, né? para todo mundo. Uhum. Eu queria falar um pouquinho a respeito do projeto de lei que você aprovou, foi aprovado recentemente das internets nos postos de saúde. Achei aquilo sensacional, Rai. Estou falando isso porque a gente sabe que as pessoas hoje têm dificuldade muito grande, a crise financeira é enorme para todo mundo, e às vezes a pessoa realmente não tem condição de pagar o seu 3G, seu 4G, seu 5G, e aí chega num posto de socorro, ele precisa fazer comunicação com o pai ou com a mãe, ou com o filho que está doente, ou que vou ficar internado, e não sei o quê, e não tinha forma de se comunicar. Eu presenciei isso recentemente, então eu vi as pessoas com essa dificuldade. Esse projeto de lei seu, eu acho que nossa, sensacional. Parabéns. Obrigada. Eu acho que essa foi de fato, uma iniciativa que nós tivemos e a apresentação desse projeto, até porque nós vimos acompanhando esta dificuldade do usuário ao sistema de saúde e o não acesso à internet para... não é nem para usar para informação sua pessoal, né? Mas Sim, comunicação mesmo de com a comunicação família, com a de família. conseguir E no momento que a pessoa está num desespero total Exatamente. ali na unidade básica de saúde, e você não ter essa ferramenta, essa ferramenta disponível para o uso do usuário. E aí, assim, então, nós apresentamos esse projeto, felizmente teve adesão da Câmara, né, por unanimidade, ele foi aprovado. Parabéns. E que agora o poder público possa, de fato, estender a internet, aliás, melhorar a internet que o público tem. Porque tem um problema sério de internet, seja na educação, e aí a Fernanda pode falar Sim. das dificuldades que tem na educação, e na saúde, que também é muito ruim a internet, então que o governo possa melhorar, Fornecer uma internet de qualidade, né? E que seja também de acesso ao usuário naquele momento da dificuldade dele, naquele momento que está naquele espaço, e que possa ter comunicação sem usar do seu valor lá disponível, né, que você paga mensal, e gastar tudo ali. Às vezes, em poucas chamadas, você gastar tudo e depois ficar sem poder comunicar com os seus familiares no momento difícil das suas vidas. Exatamente. Então, que bom que nós pudemos apresentar esse projeto, e espero que o prefeito depois promulgue, né, sancione, e leve a efeito o projeto. Espero que ele não apresente uma ação de inconstitucionalidade, judicialize, mas porque é impossível que ele faça isso, né? Porque tem o prefeito, não são poucas as vezes que tem judicializado projetos que a Câmara tem aprovado, e às vezes projetos importantes, e o prefeito às vezes veta, né, sob a justificativa de ser inconstitucional e iniciativa ou vício de origem, né? Esse é um projeto importante para a sociedade. A internet já está lá na rede pública, é só talvez melhorar e qualificar e liberar ela para o usuário, tá? É importante. Fernanda, com essa história de as escolas ampliarem os seus horários e transformar as escolas municipais, algumas estaduais, na questão aí de período integral, isso abre um espaço legal para dança?
O que você acha, Poderia. na sua opinião? Poderia, né? Mas Porque são atividades que eu acho que sim. teatro, dança, são coisas que tem que complementar, eu acho, né? Eu acho que, por exemplo, vou falar do Estado, né? A experiência que eu tenho é pessoal, porque eu tenho uma filha numa escola estadual, e de colegas que atuam na rede estadual. Então, eles têm se pautado numa produção de formação estética dos jovens e das crianças, né? Então, tem se preocupado com isso. Então, dentro do que eles chamam de eletivas ou dos clubes. Então, eles têm feito essa prática pedagógica e trabalho político escolar pautado nessa égide, vamos dizer assim. Uhum. Infelizmente, o município não tem feito isso, né? Porque eles fizeram esse processo de ampliação em tempo integral, mas a gente vê, do meu ponto de vista, e aí não sei se a Rai concorda, de uma formação de operários, né? Já a partir de crianças do 5º ano, né? Então, eles têm o currículo regular no período da manhã e no período oposto, que eles vão ficar em período integral, o currículo é um currículo de formação de operários, né? Então, vejam as parcerias, ou seja, e quem está, por exemplo, os educadores que estão lá ficando com essas crianças ainda, né? Porque eles são crianças, não são professores da rede, por exemplo, não são pedagogos, né? E não são professores de áreas específicas, não é de dança, são técnicos? Então, se você pega não posso nem chamar de currículo, mas assim, as temáticas são bombeiro está lá, a Hyundai está lá, eu não me lembro os outros, mas são 5 temas, todos voltados para a questão, acho que o Senac também está lá, eu não me recordo todos que estão lá. São todos, você olha como são todos questões formativas para formar operários, né? Não para formar cidadãos com a sua amplitude, por exemplo, em formação estética, porque seria uma grande oportunidade cultural, que o município esportiva, poderia dar esportiva. para a formação dessas crianças, né? Porque eu considero como crianças ainda, porque depois eles passam para o 6º ano e passam a ser pré-adolescentes, mas eles são ainda crianças. Uhum. Então, para ampliar o processo formativo deles na perspectiva estética, cultural, esportiva, de criatividade, né? Sim. Não. Artística, né? Artística, enfim, não foi... O plano... Eu, como sou da rede pública também, né? Eu vi algumas colegas que trabalham lá internamente, fazendo um estudo, inclusive indo nas escolas do Estado para ver como funcionava, e tinha uma conversa sobre essa possibilidade, mas o que a gente viu depois na implementação foi a formação de um currículo ou de aulas, né, temáticas voltadas para essas questões e não para ampliar o que a gente entende que pode contribuir de forma mais efetiva na formação sensível do cidadão, na formação crítica, porque arte, formação estética, cultural amplia o arcabouço crítico dessas pessoas, né? Nós e das crianças, mas não foi isso. Eu acho que foi uma triste, na verdade, construção, que poderia ser muito legal, né? Mas não foi feito isso. Quem sabe, né? Vocês estão aí lutando para que isso mude. Vamos lá, para de repente isso se torne uma realidade, né? Acredito que eu tudo acho que tem possível. está posta uma discussão, inclusive pelo Ministério da Educação, graças à sociedade civil, de rever essa questão. Porque você precisa preparar as crianças para a sua plenitude da sua formação. Sim. E na sua plenitude e na sua amplitude, do ponto de vista do conhecimento. E quando você retira dessas crianças a oportunidade de ter acesso ao conhecimento, algumas disciplinas, filosofia,
Sociologia, geopolítica, cultura, arte, matemática, filosofia. Aí tem outras matérias, né, que são básicas até para elas prestarem o vestibular, para elas galgarem outras funções. Elas, na verdade, elas não têm essa oportunidade, porque elas vão... aquelas matérias de livre escolha para a sua formação técnica, ela vai tirar a possibilidade... Sendo colocada de lado, vai. Né? E aí, acho que aí a Fernanda tem razão. Aí a classe trabalhadora, os filhos da classe trabalhadora vai ser formada para continuar sendo força de trabalho explorada pelo capital financeiro, pelo capital. E as profissões que precisam de irem para graduação, especialização, pós-graduação, doutorado, vai ficar para o domínio do capital. É isso. Sim. Então, a gente precisa fazer com que o acesso a todas as formações sejam de todas as pessoas. Nós precisamos fazer Sim. isso. É por Sem isso dúvida. que a gente, inclusive, precisamos melhorar a educação pública desde a tenra idade Básica até a graduação e depois de todo as especializações, a pós-graduação. Porque os filhos e as filhas da classe trabalhadora precisam ter acesso a ter essa oportunidade. E aí eu não posso deixar de falar do discurso que o Lula fez ontem, por ocasião do encontro dele com a ministra da Saúde, e que ele diz da igualdade de oportunidade. E que aí você só vai reparar as desigualdades a partir do momento que você dá oportunidade de igualdade, a igualdade de oportunidade para todas as pessoas. Aí você vai, a igualdade racial, a igualdade de oportunidade, a racial, mulher, LGBTQIA+. E agora a salarial. E a salarial, a igualdade salarial. Né? E aí que foi assinado agora também. A igualdade salarial. Mulheres, Então, acho que a gente precisa dizer... eu acho que ontem o Lula, mais uma vez, ele demarcou, ele fez uma fala brilhante e que demarca um campo do ponto de vista político e de política pública que é garantir o direito de igualdade e oportunidade para todas as pessoas. E quando a gente tem uma educação em que você limita o acesso à igualdade de oportunidade, isso não é um país democrático. E aí a gente está falando, inclusive, de democracia também. Eu acho que é importante falar isso. O discurso de que, olha... já estamos formando as crianças para o trabalho, o jovem para o trabalho. Também isso é um discurso... Claro que as pessoas querem se formar para o trabalho, mas isso é um discurso equivocado no sentido de que eu já construo uma formação para a pequena infância instrumentalizada como ela está sendo vista, né? Então... E é para o trabalho, vou usar um termo aqui, talvez... não mais adequado, desqualificado, que é para exploração mesmo da força de trabalho. Você dá um conhecimento básico... Mais conhecido como chão de fábrica. Como chão de fábrica, é isso. É operário. Você dá um conhecimento básico, bem básico, para que ele não possa almejar absolutamente nada na sua vida e ele vai continuar naquela vidinha dele, sabe? É trabalho lá no chão de fábrica, a casa dele, trabalho, a casa, ele não vai ter acesso à cultura, não vai ter acesso a pensamento crítico, pensamento né? crítico. Transformação, né? E aí, na verdade, você transformar a sociedade, você manter o status quo, porque aquele trabalhador, ele vai de casa para o trabalho e para a igreja. É isso. Exatamente. Deixa eu só queria fazer uma pergunta para a Rai. A Rai já está no seu 3º mandato, né, Rai? Você é uma guerreira, a gente sabe que você sempre lutou muito ali na Câmara.
E é uma Câmara predominantemente masculina. Você tem um percentual muito pequeno de mulheres lá. A bancada feminina dentro da Câmara, ela é unida? Bom, eu acho que assim. Diga assim, tem coalizão, tem coalizão. Quando se fala, vamos dizer, na questão mais ou menos que leve, vamos dizer, essa questão feminina, existe um consenso ou não? Mais ou menos. Mais ou menos? Mais ou Tá. menos. Por exemplo, eu vou dizer para você, quando tem uma violência política de gênero, as mulheres não vêm em defesa uma da outra. Isso é claro isso. Claro. É claro isso. Porque tem um ponto, acho que assim, É um interesse político. porque embora nós sejamos mulheres, nós temos divergências do ponto de vista da igualdade de gênero. E das políticas que nós queremos para a igualdade de gênero. Inclusive, esse termo gênero, ele já tem uma divergência no interior dessa bancada feminina na Câmara. Porque lá, acho que eu posso dizer 50%, defende a ideologia de gênero. Ideologia de gênero não existe na nossa concepção. Uhum. Então, quando você já parte desse pressuposto, você tem um limite muito grande. Já a grande separação. Uma separação grande. E aí, quer queira, quer não, parte dessa bancada feminina é adesa à visão política da bancada masculina, que predominantemente é masculina. Mas nós temos alguns homens que defendem a bancada. Por outro lado, também temos uma bancada masculina que é adeso à nossa pauta e que defende. Tá? Então, acho que a gente precisa fazer essa pontuação. Embora majoritariamente seja masculina, mas nós temos vereadores que defende a pauta, vem na nossa defesa. Então, a gente tem isso também que a gente precisa pontuar, diferenciar isso. Agora, nós temos aquele cara que ele considera a mulher uma intrusa nesse espaço do masculino, porque ainda as mulheres que estão no espaço da política você entrar num espaço que majoritariamente é masculino. E aí nós estamos rompendo com isso. Tem um conflito, nós estamos rompendo com isso. E nós estamos nessa pauta há décadas, defendendo que o direito também, a ocupação desse espaço, ele tem que ser paritário. Nós temos mais de 50% da população é mulher. Sim. Então, que nós ocupemos. E as mulheres não venham para esse espaço porque muitas delas, muitas das mulheres não querem entrar nessa disputa, até porque é uma disputa muito desigual. Uhum. E aí, eu vou dizer desigual, inclusive, dentro dos partidos de esquerda. Não é fácil. Também dentro dos partidos de esquerda, que tem um discurso muito libertador, revolucionário em alguns casos, mas quando é para disputa do poder, também disputa, e aí O conflito às vezes é interno. Então, acho que a gente precisa deixar claro isso, mas a gente não pode... nós estamos dizendo, nós temos que eleger mais mulheres, nós temos que eleger a representatividade da população negra. Nós assim... nós não temos nenhuma mulher negra. É outra representatividade pequena que tem na Câmara, né? Os negros, né? Nós temos 4 homens negros... De 23, né? 4, mas também assim, a gente precisa discutir que assim, a pauta racial, antirracista, ela também tem a sua complexidade e, infelizmente, tem muitas pessoas que são negras, mas não defendem esta pauta porque acham que também é um mimimi. Sim. Então, a gente precisa também diferenciar e trazer a representatividade da população negra, que esteja na pauta do antirracismo, que esteja... Nós precisamos ter também LGBTQIA+, precisamos ter representatividade. Quanto mais diversidade lá, quanto dentro mais de uma plural, Câmara, mais representatividade... Quanto mais plural, melhor para que a gente possa ter todas as pautas ali presentes.
toda a demanda da população e que a gente possa evoluir do ponto de vista das políticas públicas na nossa sociedade. Então, estamos nessa pauta. Perfeito. E a gente vai dando as cotoveladas, né? Faz parte. Para cá, para lá, e para que a gente possa ter a nossa pauta colocada, feito o debate, feito a denúncia respeitada. Então, acho que é um pouco isso. Um pouco não, é isso. É isso que a gente tem feito. Pergunta que não quer calar. Teremos RAI para 2026? 2024? 2024, né? A eleição ano que vem, eleição. RAI para vereadora novamente ou tem algum outro plano? Venho para reeleição em 2024. Já vou contar com o seu apoio. Apoio da Fernanda. Mas eu já ia perguntar para a Fernanda se a gente vai ter mais uma candidata, de repente. Ou a não ser que ela seja candidata, então, de repente, e aí, né? Fernanda? Pode ser, né? 2024 temos alguma novidade aí, não? Acho que não sei. Não sei, não posso falar não vou me comprometer ainda. Mas a gente vem para a luta em 2024 e acreditamos que queremos manter esse espaço do debate, do diálogo e nós avancemos para outras representações mulheres de esquerda. Acho que a gente tem que pontuar. E eu acho que a gente vai ter que demarcar campo, Marcelo. Temos que demarcar campos. Porque, senão, a gente fica... não vamos falar isso porque cria um mal-estar. Não, nós queremos, sim, avançar na pauta. E a direita não defende a nossa pauta. Não defende. As mulheres de direita e de extrema-direita não defendem a nossa pauta. Elas vão falar que ela... mas o feminino... é emocional, coração. Sim, nós somos emoção, somos coração. Assim como você é emoção, como é coração. E a gente tem uma desigualdade que a gente tem que reparar. As mulheres de direita votaram contra a igualdade salarial entre homens e mulheres. Dentro da Câmara. Dentro da Câmara. Então, assim, nós queremos essas mulheres. Essa mulher me representa? Não me representa. Representa você, Fernanda? É incrível isso, né? Porque é simplesmente para... Realmente para... Porque se você for analisar, é apenas para você cumprir aquilo que o partido teu tem que se posicionar. E não aquilo que você... Fisicamente, organicamente, né? Você tem que brigar, né? E aí, então, a gente tem uma boa relação com todas as mulheres na Câmara e nós temos divergências do ponto de vista da nossa pauta. É a política, né, Mari? É a política, faz parte da política. Mas, Rai, eu queria te fazer uma pergunta pessoal. Qual é a pessoa mais influente na sua vida e como ela te impactou? Uma pessoa que teve um impacto na minha vida chama-se Renato Maluf. Renato Maluf? Renato Maluf. Quem é Renato? Renato Maluf, inclusive, ele esteve aqui sábado, sexta-feira, na abertura do da Conferência da Segurança Alimentar e Nutricional. O Renato Maluf foi a pessoa que teve um papel preponderante na minha vida política, porque quando eu cheguei no PT, foi o Renato Maluf que foi dando dicas para mim. O Renato foi o primeiro candidato a prefeito pelo PT aqui em Piracicaba, lá em 1982. Essa pessoa. E aí eu não posso também não falar do José Machado. O José Machado também foi outra pessoa que teve um papel importante e foram meus professores. Grande Zé Machado. Foram os meus professores de formação política, em quem eu tenho uma elevada estima, consideração e a minha referência do ponto de vista político. Essas pessoas foram primordiais na minha formação política. Agora, eu tenho uma história de descoberta quase que sozinha da consciência de classe. Aí foi no dia a dia, dentro da fábrica, e acho que na Dedini. Na Dedini foi quando abriu
as, as janelas, as portas. Eu falei, pá. Mas eu acho que desde muito pequena eu já percebia uma diferença na sociedade e por que que, Percepção que você teve. assim, eu era muito criança e eu falava assim, mas por que que a gente é tão pobre? E a minha vizinha é tão rica? E tem tanto e eu não tenho nada. Eu fazia essas perguntas, sabe, para mim Questionamento. mesma. É engraçado, meu pai falava assim, minha filha, tem coisas que não tem respostas. E eu, E você não se contentou com sabe, essa resposta. acho que assim, acho que eu fui buscando essas respostas. Tanto que um dia meu pai falou, minha filha, a sabedoria leva a distância a Deus. E não é que leva a distância a Deus. Abre caminhos para você, inclusive dizer que Deus que eu quero para minha vida, e que esse Deus libertador, esse Deus que faz com que as pessoas sejam críticas de si própria, né, da sua realidade, que você possa mudar. E não esse Deus que diz que você precisa morrer para ser salva. Deus quer que as pessoas vivam vivo e salvar vivo. Então, assim, eu acho que eu Isso fui aí. essa busca. Maravilha. Eu queria fazer uma última pergunta para a Rai. Nosso querido, agora, o Zanin foi aprovado. Zanin. O que você acha? Qual é a sua opinião? Qual é o teu parecer com referente ao nosso Piracicabano agora, que a gente está representando no Piracicaba no STF? O Zanin, ele, para mim, ele é um profissional do direito e ele tem uma conduta de buscar a justiça. E ele vai atrás disso, ele foi atrás disso, apesar de todas as contraditas que ele teve e as negativas que ele teve em várias instâncias do Poder Judiciário. E ele foi buscar, inclusive, a resposta pela Lefebvre, como que é? Lefebvre. E ele foi pesquisar, porque o que estava acontecendo com o Lula é o Lefebvre, e ele precisou justificar por A mais B, até fazer com que todos os processos que o Lula, nos quais o Lula estava, que eram contra o Lula, fossem arquivados por falta de provas, por falta de subsídios, e que era uma perseguição política. Ele conseguiu provar isso por A mais B, e mudar, inclusive, a visão do STF com relação a isso. Então, acho que o Zanin, ele vai para o STF com essa bagagem e com esta visão do que é o judiciário. No meu ponto de vista, ele é conservador, mas no outro aspecto, ele é revolucionário do ponto de vista de garantir aquilo que está na Constituição Federal. Nós apresentamos, inclusive, uma moção de aplausos pela sua nomeação ao STF, e nós queremos, agora no dia 3 de agosto, ele vai tomar posse. Gostaria muito de entregar pessoalmente esta moção para ele aqui em Piracicaba, porque acho que vai ser um lisonjeio é um lisonjeio para Piracicaba nós termos mais um piracicabano na mais alta instância, né, que é a Corte, que é o guardião da Constituição Federal. E ele, aí no estrito senso da palavra, ele é um dos guardiões, antes mesmo de ser ministro. E então, Piracicaba tem que se sentir orgulhosa de ter uma pessoa no STF como é o Zanin. E como outras pessoas, né? Por exemplo, o Piracicaba tem um orgulho do presidente Prudente de Moraes, não é nascido em Piracicaba, mas foi vereador aqui em Piracicaba e tem toda a referência dele aqui em Piracicaba, mas nós temos outras ilustres pessoas.
inclusive o Renato Maluf, que ele é o consultor do Conselho Nacional do CONSE, né, o Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional. O Renato Maluf, ele é o consultor. E também nós temos um outro Maluf, que é o filho do Adalberto Maluf, que também abriu mão, abdicou da sua função numa empresa que ganhava, sei lá, 50, 60 mil reais para trabalhar no governo federal, no Ministério da Ciência e Tecnologia, e vai ganhar lá talvez 15, 20 mil reais, mas abdicou dessa função, que ganhava, era muito bem remunerado. Fala dele, que ele disse, olha, é a minha oportunidade de devolver à população aquilo que ela pagou a mim para eu fazer uma universidade pública. Então, assim, isso é louvável. Então, Ela acho que fala mesmo. Então, acho que é importante isso. E nós agora precisamos também enaltecer a figura do Zanin, piracicabano, e ocupar um cargo da mais alta corte do nosso país. Esperamos que ele faça muito bem a sua função lá, né? Torcemos para que ele exerça função, bem, exatamente. Ele é discreto, um homem muito discreto, reservado, passou por muitas críticas e até ofensas na sociedade, né, por uma extrema-direita. Mas eu acho que hoje a indicação do Lula foi uma indicação correta, certeira, e esperamos que ele vai ter a oportunidade de provar. Provar que é isso, que ele é bom, né? Que ele é bom. Que ele vai fazer direito. Exatamente. Fernanda, eu queria muito agradecer a sua presença, agradecer mesmo a tua presença aqui, trazer tanta informação para a população de Piracicaba, e não só de Piracicaba, mas como do Brasil todo, a respeito dessa lei, da Lei Paulo Gustavo, mais especificamente aqui para Piracicaba. Mas agradecer mesmo a tua presença, agradecer imensamente a sua presença, Rai. Que você é uma pessoa que a gente já acompanha o seu trabalho há muito tempo, eu sei da tua capacidade, sei da tua competência, e a gente sabe o trabalho que você tem desenvolvido aí junto com a população de Piracicaba. É um prazerzaço. Marcelo, eu que agradeço muito. Eu conheço você desde criança. Ele era criancinha, ele era pequeno. É verdade. Ele não era uma criança pequena, mas ele ainda era bem jovenzinho. Era bem jovenzinho. Quero agradecer, estou muito feliz de vê-lo aqui, né, à frente deste programa. Agradecer ao Rafael por abrir esse espaço, ao pessoal que está ali, né, nos acompanhando na técnica. A gente nunca fala dos técnicos, eles ficam escondidinhos, sim, mas se não são eles, né, não acontece não acontece nada. Então, agradecer também ao trabalho das técnicas e dos técnicos, né, e agradecer mesmo esse espaço aqui aberto para nós, e agradecer cada uma das pessoas que estão nos ouvindo e dizer, nos acompanhem. Nós estamos lá no Instagram, Raide Almeida Vereadora, nos acompanhe, nos procure, nos critique. A crítica sempre é bem-vinda, porque é o feedback negativo positivo. E acho que é bem importante isso. Valeu, obrigada, Marcelo. Obrigado, também agradecer estar aqui presente, estar aqui com a minha amiga Rai também, né? Da luta, agradecer pelo convite, Marcelo, e agradecer também toda a equipe aqui, desse espaço. E eu queria só dar um recadinho, posso? À vontade, lógico. Então, assim, o que eu quero passar para a população piracicabana e para os meus colegas da arte, que a Lei Paulo Gustavo, ela não é uma política pública estruturante. Nós não podemos abrir mão de políticas culturais e municipais estruturantes no nosso município. Existe um plano de cultura que foi aprovado pela Câmara de Piracicaba e ela não foi implementada até hoje. Nenhum das metas que foram também debatidas num processo de construção coletiva foi aprovado e não foi implementado nenhuma meta. Então, assim, acho que a Piracicaba precisa acordar em relação a isso, e a população também, porque o plano diz respeito também a população, e dizer que
A Lei Paulo Gustavo ela é uma lei emergencial, ela veio para salvar o que está ainda com problema. Não vai resolver. Reparar um problema não vai recente. resolver. Então, o nosso papel aqui em Piracicaba é lutar para ter políticas estruturantes para a cultura popular, para a cultura artística, para a questão da arte e da cultura em Piracicaba. Perfeito, Fernanda. Tá bom? Maravilha. Você que nos acompanha, tá sempre ligado aqui no canal de Piracicaba, não esquece de acionar o sininho lá, curtir o canal, acompanha a gente também nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no YouTube, estamos em todas as plataformas. Acompanhe a gente e compartilhe com seus amigos essa informação, esse conteúdo que a gente está preparando para vocês. Canal de Piracicaba, a informação você encontra aqui.